Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muito bom dia e que a paz reine no seu coração, a paz verdadeira, a paz que vem de Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, essa paz, o shalom de Deus para a sua vida, e tenha um dia de excelência, porque estamos juntos e juntos com Jesus somos mais fortes. E antes da palavra, da pérola do dia e depois a oração, quero dizer que você pode estar nos acompanhando também no nosso Instagram do Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no nosso Instagram. Sabe por quê? De segunda a sexta-feira, às 18 horas, eu tenho feito lives no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Será um prazer tê-lo comigo em nossas lives. Tá bom? Muito bem. Vamos então para o assunto de hoje. Estamos falando essa semana sobre a importância da fé. Então, olha que interessante, nós temos que entender que nós temos que conhecer todos os recursos que Deus tem para nós. Nós temos que tomar conhecimento. Deus diz na sua palavra que o povo dele perece porque lhe falta conhecimento. E é interessante, nessa caminhada com Deus, a gente vai descobrindo as coisas. E uma das principais razões pelas quais as pessoas passam toda a vida cristã na absoluta derrota, sem nenhum entusiasmo pela vitória, sabe qual é o motivo? A ignorância. É isso mesmo. Não há outra forma de dizê-la. Ignorância. A pessoa ignora os seus direitos, né? Aquilo que ela tem de direito para fazer, os direitos que ela tem através da sua fé em Cristo. Ou seja, simplesmente não sabem ou esqueceram o que tem à disposição através de Cristo Jesus. Porque é o seguinte, minha gente, quando nos convertemos, passamos a ter acesso a recursos que antes não estavam à nossa disposição. Você entendeu? São o quê? São ricos e abundantes recursos à nossa disposição. Aliás, recursos inesgotáveis. O apóstolo Paulo disse de um modo bem claro aqui em 1 Coríntios 3, verso 21 e 23, ele diz assim: olha, todas as coisas são de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Então, muito importante esse assunto, que tem tudo a ver com fé e você conhecer o que pertence a você. Sabe por quê? Porque quando recebemos Cristo como nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus, nós passamos praticamente a ter tudo. Isso mesmo. Creio que Deus deseja que lancemos mão do que é nosso por direito, certamente não de forma arrogante e presunçosa, pois ter tudo nas mãos e não utilizar é o mesmo que nada. Olha que interessante. Eu vou contar para você aqui dentro dessa reflexão, preste atenção que isso aqui vai te ajudar muito. Uma certa história aqui que aconteceu no século XX. Diz essa história que há um certo homem, ele reservou um cruzeiro da Europa aos Estados Unidos. Ele precisou juntar dinheiro por 3 anos para comprar a passagem. Por fim, conseguiu arranjar o suficiente para a passagem, mas não tinha nada para gastar. Então, fez um pacote com queijo e biscoitos, de água e sal, pois era tudo o que podia comprar para levar na viagem. Todo dia ele separava uma pequena quantidade para comer, mas no fim da viagem percebeu que havia calculado mal o número de dias do percurso e, com ainda 4 dias pela frente, seu minguado suprimento tinha ido embora. Nos 2 dias que se seguiram, tudo o que comeu foram migalhas. No 3º dia, só tomou água. O capitão do navio
percebeu que ele só tomava água e lhe perguntou por quê. Acabou o meu suprimento de comida, disse o homem. Suprimento de comida? Você não sabia que as 3 refeições diárias estavam incluídas no preço da passagem? É possível imaginar uma coisa dessas? 3 vezes ao dia estava à sua disposição um banquete maravilhoso. No entanto, ele comeu como um indigente. Infelizmente, meu querido e minha querida ouvinte, é assim que muitos cristãos viajam pela vida. Embora a posição que ocupam em Cristo lhes dê direito e incontáveis bênçãos, vivem como se o seu Deus nada tivesse para lhes oferecer. Vamos examinar o que temos nele. Primeira coisa, o que nós temos em Cristo é justamente o perdão dos pecados. Efésios capítulo 1, versos 7 e 8 diz: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Isso, meu querido e minha querida ouvinte, significa que vivemos diariamente o perdão, uma vez que o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado constantemente. Está escrito em 1 João 1,7. Agora, o nosso adversário espiritual, nosso inimigo, Satanás, nos acusa e nos lembra que deixamos a desejar, que pecamos, que somos indignos. Quando ele o lembrar do passado que você teve, assegure-se de lembrá-lo do futuro que ele terá. O futuro dele é certo, do inimigo, de Satanás, será lançado no lago de fogo, diz Apocalipse 20, verso 10. Podemos, amados e amadas ouvintes, podemos viver em vitória perpétua quando sabemos que o acusador não tem direitos legítimos para nos acusar nem nos confundir. Não precisamos nos prostrar, nos envergonhar e nos sentir inferiores. Não. O sangue de Cristo perdoou os nossos pecados e Deus nos vê como se nunca tivéssemos pecado. Então você veja bem, estou te ensinando algo importante. Se você que me ouve, quem sabe você não sabia disso, então hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você ter um encontro com Jesus Cristo. Hoje é o dia de você se entregar a Cristo, porque Ele quer, se você ainda não passou por essa experiência, Ele quer perdoar todos os teus pecados. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Então esta é uma das maiores bênçãos, que é a nossa salvação através de Jesus. O caminho, a verdade e a vida. E tem mais. A bênção que Deus tem, a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, é morador permanente. Sabemos que, ao sermos salvos, Ele veio residir para sempre em nós. E dentre os seus ministérios, na qualidade de principal habitante da nossa vida, o que Ele faz, o Espírito Santo? Olha só que lindo! Guia-nos a toda a verdade. Ele nos fortalece, Ele nos cela, Ele intercede por nós, Ele faz morrer os desejos da carne, Ele nos guia, nos orienta, nos conduz. Ele também confirma que somos filhos de Deus. Ele também, o Espírito Santo, produz o fruto adequado em nossa vida, é chamado fruto do Espírito Santo. Também o Espírito Santo nos dá dons espirituais. Ele nos enche do Espírito Santo e ele nos torna instrumento do amor de Deus por nós. Torna-se um instrumento do amor de Deus por nós. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, um resumo, aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, quando você tem esse encontro com Cristo, está tudo na Bíblia. Cada frase que eu falei para você agora está revelado nas Escrituras, na Bíblia, ok? Agora, o simples fato
de saber que a terceira pessoa da Trindade escolheu fazer morada permanente em mim e em você que está me ouvindo, é razão bastante para eu viver e andar na mais completa vitória. Você se torna então templo do Espírito Santo. Então, enquanto luto com este mundo, não preciso ficar em dúvida acerca da vitória. Você está compreendendo? Em 1 João, capítulo 4, verso 4. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então preste atenção numa coisa. Tem uma vantagem sobre o inimigo por causa daquele que habita em mim, que é o Espírito Santo. Ou seja, ele me dá vitória constante. Não estou só nas minhas batalhas, tentações, lutas e pressões da vida. Não, ele está lá dentro de mim como garantia da parte de Deus de que posso ser ousado e positivo acerca do Senhor e da minha posição nele. Então você, meu amado e minha amada, não é qualquer um, você se torna a habitação de Deus. Então esse é o dia da sua vitória. Dá para compreender isso? E tem muito mais. Tem muito mais que eu vou passar para você na programação de toda essa semana. Mas eu vou dar mais umas dicas aqui para você quando você realmente está em Cristo. Tem ali as suas promessas. Exatamente, as suas promessas. Ele nunca me abandonará, nem me desamparará. Ele me fortalecerá contra a tentação. Ele me consolará. Ele abrirá as portas fechadas. Amado e amado ouvinte, é tudo isso e muito mais. E outra coisa, os testemunhos não paravam e não param de fluir. Por quê? O hábito de você buscar a Deus diariamente, você estar firme nas promessas. Até tem uma canção antiga que diz firme nas promessas. Então Deus tem promessas maravilhosas para a sua vida. As promessas de Deus não nos foram feitas apenas para que nos sentíssemos bem ou felizes, e sim para que andássemos em completa vitória. Então, esta é a promessa. Promessas e mais promessas. Então, ande nessa dimensão espiritual, ande nessa dimensão. Tudo isso você adquire através da fé em Jesus, o autor da vida. Jesus que diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Quem está em Cristo, as promessas dele se concretizam, acontecem na minha vida e na sua vida. Então, meu amado e minha amada ouvinte, se você entende esta palavra, se você está compreendendo o que Deus está falando, fica firme com ele. Fica firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E se você está entendendo, mas você ainda não teve essa experiência do novo nascimento, de um encontro verdadeiro com Jesus, eu creio que é hoje. Hoje é o dia de você se entregar a Cristo. Diga para Ele, diga, Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu quero, Espírito Santo, que o Senhor seja a habitação da minha vida. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, restaura a minha vida. Ele tem esse poder. Jesus pode realizar aquilo que só Ele pode, salvar você, transformar você e liberar as promessas dele para a sua vida. Então vem para Jesus, caminhe com Jesus, caminhe nesta fé. Querido Deus e Pai, quero te agradecer, Pai, por esta manhã especial, por mais um dia em que estamos aqui ministrando mais uma pérola de sabedoria. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.